São Paulo começa a se preparar para o próximo jogo dele no Campeonato Brasileiro. Importante, confronto direto com o Vasco da Gama. Jogo em São Januário, né? No domingo às 8h30 da noite, né? 8h30 da madrugada do domingo, né? Para esse jogo aí, provavelmente o Rafael Tolói vai ser pelo menos relacionado, vai estar à disposição do Hernan Crespo, ele já está treinando sem restrições, né? O Luciano, que foi o nome do jogo contra o Bahia, e o Mike são desfalques, porque tomaram o terceiro cartão amarelo, vão ter que cumprir suspensão. E esse é um jogo importante que o Vasco virou adversário direto do São Paulo em relação à tentativa de chegar ali em sexto lugar para pegar um G6, ou quem sabe se sobrar um G7 e tal, né? Então, é um jogo importante e o São Paulo, historicamente, não se dá bem jogando contra o Vasco da Gama em São Januário. Isso é histórico. Não se dá bem. Você tá confiante, seu Danilo Souto, pra esse jogo aí? Então, era a hora que só o Lima deixou de falar, né, que o Vasco da Gama, nesse momento... Lá vem ele de novo. Apresenta um dos melhores futebols... Mudou. Um dos melhores futebols... Pra quem tá do ontem futebol esse cidadão aqui do Brasileirão. Segundo ele, o gênio Diniz está fazendo hoje com que o Vasco pratique o melhor futebol do Brasil. O melhor. Agora ele já mudou. Agora ele mudou. Não, em números. Você pegar o recorte dos últimos 7 jogos... tem uma versão pra FM e uma pro YouTube, entendi. 7 jogos, recorte. O melhor aproveitamento. 6 vitórias. 6 vitórias em 7 jogos. 4 vitórias seguidas aí, né? Mas o assunto é o São Paulo. Então fale sobre o São Paulo. Mas o adversário do São Paulo é o Vasco. Isso, já citamos en passant o adversário. É uma pena que o Luciano, né, fez o 70º gol, teve... uma partida brilhante, né, no último jogo de São Paulo, foi o nome do jogo, fez o gol, deu um passe ali, uma assistência espetacular pro gol do Bobadilla, mas ele, na característica dele, foi lá, tomou o cartão amarelo, tá fora desse jogo. Era um jogo pra ele entrar com moral, né, rapaziada? Não vai estar em campo, o Mike também tá fora e deve vir ali, sei lá, com o Tapia e o Ferreirinha, talvez ali na frente, o Ranieri, deve ser... Um dos dois, né, imagino. Deve ser. Porque o Mailton deve entrar na direita, no lugar do Mike. E do Luciano. A dupla deve ser Tapia e... Eu chutaria Tapia. Mas com quem? Tapia com Ferreirinha, eu acho. Tapia e Ferreirinha. Ou será que ele adianta o Lucas? Não, o Lucas Moura, ele foi titular. Se ele mantiver, porque foi Bobadilla e Pablo Maia ali no meio campo, com o Marcos Antônio. E aí o Lucas, ele fez dupla de ataque. Então deve ser o Tapia e Lucas. Ele gosta do Tapia, que consegue fazer ali a vez de centroavante. Deve ser então Lucas e Tapia na frente. Como você disse, Lima, São Paulo não tem grandes resultados lá em São Januário, mas é disputa direta ali para tentar se aproximar do G6, que tá difícil mesmo. São Paulo não tem que se empolgar, não, em buscar a vaga direta na Libertadores, essas coisas. E vamos ver como é que vai sair, vamos ver se recuperaram, né, desse tanto de derrota que o São Paulo teve na sequência, se esse jogo agora contra o Bahia deu uma animada no elenco e se consegue mais uma vitória. O Nestor também, no Bahia, deve ser comprado agora pelo Bahia. O São Paulo deve receber uma grana aí. Ele tinha uma meta... 30 milhões vai receber. 30 milhões, exato. Ele tinha uma meta 4,7 milhões de euros. De alguns jogos a serem cumpridos. 45 minutos em 25 jogos. Ele já fez 22 jogos, isso. Então deve ser comprado pelo Bahia. E deve ser um dinheirinho que deve entrar aí para pagar algumas dívidas do time do São Paulo. Mas não vai entrar tudo isso aí, porque o São Paulo está devendo ainda para o City em relação ao Ferrarese. Então deve abater essa dívida que o São Paulo deve em relação ao Ferrarese. O que sobrar... o que sobrar... E, aliás, o Tapia, eu tava pensando aqui, né? O Tapia que tem uma pontaria maravilhosa pra chutar. Acho que o principal objetivo dele nesse jogo de domingo é acertar a estátua do Romário, que fica atrás do gol, pra derrubar a estátua. Esse vai ser o principal objetivo do Tapia. Mirar na estátua pra acertar o gol. Mira no Léo Jardim, mas acerta a estátua do Romário. Vocês viram já aquele vídeo, né? Eu não lembro, acho que foi na Bundesliga, que os torcedores, eles pegavam atrás do gol, eles fizeram umas flechas, umas setas gigantes, assim, mostrando, ó, mira aqui, tem que fazer algo parecido. Eu só lembrando que o São Paulo realmente fez o seu último jogo da temporada diante de seu torcedor no Morumbi contra o Bahia. Porque o São Paulo tem 4 jogos como mandante, todos eles serão na Vila Belmiro, tá, gente? São eles, ó, então... São Paulo e Flamengo, São Paulo e Red Bull Bragantino, São Paulo e Juventude e São Paulo e Internacional. Os 4 jogos na Vila Belmiro, lotada, estará lotada a Vila Belmiro de torcedores de São Paulo. É um negócio tão nonsense esse negócio de mandar jogo num estádio com capacidade para 12, 13 mil pessoas, cara. É um negócio tão, sabe, bom...
tudo bem, o São Paulo precisa ganhar dinheiro lá, tem acordo com a Live Nation e tal, né? Vai ganhar uma grana. Mas, bicho, tecnicamente, eu acho que o time perde e muito, né? Mandando na Vila Belmiro. Você tinha melhores opções aí. Tudo bem, você tinha acordo com 2 jogos com o Santos, né? O Santos veio jogar no Morumbi e São Paulo. Agora, os outros 2... manda lá no Brinco de Ouro, que tem capacidade melhor, como fez o Palmeiras recentemente. Né? Você tem outras opções aí com capacidade maior. Né? Por exemplo, o Santos, e eu acho que isso vai acabar acontecendo, o Pacaembu, quando foi privatizado, aí agora nessa PPI, ele meteu um gramado sintético, né? Já estão pressionando para que eles botem a grama natural, para que possam receber jogos do Santos, do São Paulo, né? Porque o Santos e São Paulo estão preterindo o Pacaembu por conta do gramado sintético. Então, talvez não se espantem se eles voltem a colocar um gramado natural para poder receber jogos desses times. É que hoje também o custo operacional é muito grande, né? O Corinthians fez 2 jogos com futebol feminino e o Corinthians nunca mais cogitou, porque teve um prejuízo mas brutal. Aí, né, você tem problema de... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E a renovação de contrato com o Negrutti está muito bem avançada. Você soube primeiro aqui, com exclusividade aqui no canal do Alexandre Vieira, sobre as conversas da renovação de contrato entre São Paulo e também o Negrutti. A gente tinha dado a informação no dia seguinte da vitória do São Paulo contra o Fortaleza, que a gente soube que as negociações foram abertas e que estavam caminhando por um destino bacana. Naquela ocasião, o São Paulo estava conversando sobre a possibilidade de uma renovação até dezembro de 27, mas agora as conversas já estão para dezembro de 28. O jogador tem muito apreço por parte do técnico Hernan Crespo, que além de utilizá-lo como zagueiro, o Crespo também vê uma boa possibilidade para o ano que vem de utilizá-lo também o Negrutti como volante. O Negrutti, ele tem agradado o treinador pela postura, pelo trabalho, pelo empenho, pela qualidade técnica. E aí o Crespo não quer só utilizá-lo ele como zagueiro. O Crespo entende que ele pode quebrar um galho por ali, mas ele quer que o Negrutti comece a ter espaço e minutagem atuando na sua função de origem, que é justamente a de volante. Então, com essa aprovação do técnico Hernan Crespo e a diretoria também acreditando que o Negrutti pode ser um ativo a evoluir nos próximos meses e até anos, as negociações aí estão caminhando por um sentido bacana. O Negrutti tem sondagens do futebol italiano desde a última janela de transferências, mas também tem essa predisposição para renovar esse contrato aí com o tricolor paulista. As conversas estão no estágio, eu não diria quase que avançadas, tá? Não está no início, mas também não está tão avançada a ponto de daqui a pouco fechar. Está meio que ali no intermédio. Lembrando que o Negrutti ele tem contrato com o São Paulo até dia 30 de junho de 2026. Então, se o São Paulo deixar, em janeiro ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O que você acha dessa situação do Negrutti? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. O Muricy Ramalho pode deixar o São Paulo? O Valentim Furlan, setorista do UOL, meu parceiro, ele trouxe uma informação importante sobre a situação do Muricy Ramalho, né? Porque muitos comentam, né, sobre a possibilidade do Muricy sair, de uma reformulação do departamento de futebol, coordenação. Tem muitas pessoas que querem perguntar, pô, o que o Muricy faz lá no CT? Ele é o coordenador de futebol, ele é o elo basicamente entre elenco, comissão técnica e o diretor de futebol Belmonte. O Belmonte, ele não lida direto com o elenco, mesmo ele tendo um ótimo relacionamento com o elenco e comissão técnica. Tem um intermédio, tem alguém ali que está no dia a dia. Basicamente, tá, a grosso modo, o Belmonte, ele é o diretor, ele cuida de toda a operação do futebol e o coordenador é quem está coordenando ali todas essas operações, principalmente de elenco, de gestão de elenco. O Muricy Ramalho foi importante na volta do Luan, ele é importante também para acalmar ali alguns anos, ele tem contato direto com os atletas, então ele também dá suas sugestões também para a comissão técnica, que às vezes acaba não sendo acatadas, porque faz parte, né? Por mais que ele seja o coordenador, o técnico é quem manda ali dentro de campo. Então, não há essa possibilidade de saída, tá? Até o Valentim Furlan postou que ele ouviu que seria muito difícil e surpreenderia dirigentes essa saída, e ele trouxe ainda que, aliás, além de tudo isso, o Muricy está participando e participará das reuniões intensificamente para a próxima temporada. Ele fará parte dos planos do São Paulo aí nos próximos anos. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião. Olha aqui, ó, o Daniel Dantas. Luciano tem que renovar, é um dos poucos que não se Vamos lá, então? lá no Morumbi. E aí, vai renovar? Ó, o Luciano crava que vai ficar.
para 2026. Mas não deve acontecer uma renovação no início da temporada. Amanhã vai ter uma reunião importante no São Paulo, que é para planejar 2026, vai ter participação da diretoria e do Crespo. O Luciano é um jogador importante e o São Paulo conta com o Luciano para 2026. É o último ano de contrato dele. A ideia é que ele jogue no São Paulo em 2026, o Luciano quer jogar em 2026. E aí, como é o último ano da gestão Casares, é o último ano, e aí você vai ter uma eleição. E aí você vê o futuro depois. Então chega lá no final da temporada ou no meio da temporada, o Luciano, uma fase artilheira, começa a arrebentar, fazer gol, sei lá, um exemplo, estou dando um exemplo aqui, ganha um Paulista, com o Luciano protagonista, chega no meio do ano, não vamos deixar para, de repente assinar um pré-contrato, renova. Isso pode acontecer, mas vai depender muito, é jogo a jogo. O que vai acontecer muito do Luciano vai ser uma espécie de jogo a jogo. Luciano quer ficar, Luciano crava que vai ficar, diretoria conta com ele, Crespo conta com ele, mas não deve acontecer uma renovação de contrato ao final desse ano de 25. Perfeito. Ele tem contrato até o fim de 26 e o negócio vai ser jogo a jogo. A torcida quer a permanência do Luciano. Quer. O Luciano até reclamou, e acho que com justiça, de como a torcida pegou ali no pé dele depois da Libertadores. Foi meio pesado para ele. Então, ele sentiu. Foi pesado. Ele sentiu. Eu acho que ele sentiu justamente por ele ser parte, por ele ser tão dedicado ao São Paulo também, né? O Luciano, o que ele viveu pós-LDU, ele nunca viveu nesses anos de São Paulo. O Luciano chegou em 19 para 20. 5 anos de São Paulo. Tudo isso já? Ele chega na era Diniz. Ele chega numa troca com o Everton. Que o Diniz conhecia ele do Fluminense. Do Fluminense e do Grêmio, né? Ele chega do Grêmio, né, no caso. Chega do Grêmio? Conhecia do Fluminense. Tá. Então, nesses 5 anos de São Paulo, 100 gols que ele completou contra o Bahia. Aliás, o primeiro gol que ele marca com a camisa do São Paulo foi contra o Bahia e o 100º contra o Bahia. É legal isso. E o Luciano sentiu demais, demais. Esses erros e a eliminação na LDU. Ficou muito na conta dele. E assim, teve mensagem que não foi muito legal nas redes sociais, mensagem no direct. E, cara, acontece. Na rede social tem maluco. Se tem. Tem muito maluco. E o Luciano sentiu essa pressão, essa coisa da crítica, que é algo que nunca tinha acontecido. O Luciano é um tipo de jogador que, se ele está no banco de reservas e ele levanta para pegar um copo d'água no cooler ali e tal, a torcida começa, Luciano, Luciano. É um troço de louco, assim. Assim, o Luciano, para muito São Paulino, principalmente os São Paulinos da nova geração, ele é considerado o ídolo. Os caras da geração 92, 93... os caras que viram São Paulo campeão da Libertadores, campeão do mundo, eles não colocam o Luciano como um ídolo. Mas para os mais jovens... Para os mais jovens, o Luciano é um ídolo. Até por ele estar sempre presente nos clássicos. Sim, é um cara que chuta a bandeira, arruma treta e tal. Quando o Luciano chegou, eu ouvi de um dirigente à época, eu gostaria de ter 11 Lucianos em campo. Isso à época. Porque passava uma mudança... O São Paulo passava por uma transformação de perfil de elenco. E aí o Luciano era o cara que tinha essa coisa de ficar bravo, ficar puto no vestiário, entendeu? Aquela coisa, sabe, de indignado. Então o Luciano era essa cara do São Paulo. Então o Luciano se identifica muito com o São Paulo e se entrega demais para o São Paulo. Então por isso que ele quer ficar, mas vai ser nessa base do jogo a jogo mesmo. Deixe nos comentários. Brenner de volta. Será que seria uma boa? Ele topa, mas calma, eu vou explicar mais detalhes para vocês. Ele deu uma entrevista lá para a TNT Sports, atualmente ele está no FC Cincinnati, lá dos Estados Unidos, inclusive era um clube que ele tinha sido vendido, né? Do São Paulo ele foi direto para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos ele foi para o Udinese e agora ele voltou por empréstimo de uma temporada ao FC Cincinnati. Ele deu uma entrevista lá para a TNT Sports, confessou que teve
sondagens, teve possibilidades, na verdade, de jogar no futebol brasileiro em outros tempos, só que ele sempre entendeu na carreira dele de que quando ele optar por um retorno ao futebol brasileiro, ele dará a prioridade de retorno ao São Paulo Futebol Clube. Então ele quer retornar ao São Paulo, ele falou sobre o carinho, falou sobre a gratidão da família, que ele é São Paulino e que toda a prioridade de um retorno do Brenner será pro São Paulo Futebol Clube. Até o momento não houve absolutamente nenhuma conversa nesse sentido, a tendência inclusive é dele cumprir o contrato no UFC Cincinnati, mas as portas ficam abertas aí para o futuro não muito distante, quem sabe, do Brenner acabar retornando aí ao São Paulo Futebol Clube. A preferência o São Paulo terá, resta ver se os dirigentes e diretores e presidentes que estiverem nessas ocasiões, né, nas próximas janelas de transferências, se vão optar pela volta do Brenner. Beleza? Também na pauta, o assunto principal dessa live é em relação a este rapaz aí da tela, Rodrigo Nestor, né? O Bahia está próximo de comprar ele em definitivo, mas o valor vai mudar e vai envolver ainda uma questão com o Ferrarese. Para a gente lembrar aqui, então, da história em si, no ato do pagamento, né? No ato do empréstimo, enfim, cara, melhor dizendo, o empréstimo até o final do ano, o Bahia fez um pagamento à vista de 1,5 milhão de euros, né? 9,4 milhões de reais na época, e esse contrato tem em cláusula 4,7 milhões de euros como valor de compra fixada, caso ele cumprisse, então, a meta, né? Ele ainda não cumpriu, ele teria que ir a campo por um tempo, pelo menos em 25 jogos, ele foi apenas 22 jogos ainda, ele deveria cumprir essa meta, né? Deve cumprir essa meta até o fim da temporada, mas o Bahia negociou com o São Paulo e fechou a compra por 3,8 milhões de euros. 23,7 milhões de reais foi o valor que foi fechado entre as partes. Já está aí nos últimos poréns, né? nas últimas contas entre as partes para que seja oficializado ainda essa semana esse negócio. Mas aí entra uma história, né? O Ferrarese, ele foi comprado junto ao Grupo City, que é o grupo que hoje tem a gestão do Bahia, né? E o valor de compra dele, não era esse que eu vou falar, mas é a dívida que ainda está pendente. É ainda a última parcela do São Paulo, que é 1,8 milhão de euros, né? Então, tem esse valor ainda pendente, né? 1,8 milhão na história de euros, que aí dá cerca de 11,2 milhões de euros, que é uma dívida que tem entre as partes. E aí o São Paulo deve abater essa dívida junto ao City, e aí o Bahia paga, então, 2 milhões de euros, né? 12,5 milhões de reais em parcelas ao longo de 3 anos, né? Então, 3 anos aí de parcelamento. É um jogador que não tinha perspectiva de voltar, né? Não tinha, então, um plano para que o Nestor voltasse ao final da temporada. Agora, o valor baixou, né? Eu entendo que ele ainda não cumpriu o meta, ele está a 3 jogos, acho que ele naturalmente bateu, porque ele é um cara que está sendo usado pelo Ceni, né? Ou podem tirar essa utilização para não bater a meta justamente, e aí eles antes, né? Mas cai o valor, né? Cai ali para 3,8 milhões de euros, né? E aí seria 4,7, seria 30 milhões de reais, passa a ser 23,7 milhões de reais, tem ainda esse valor a ser abatido pelo Ferrarese. Eu não acho mau negócio, mas eu acho que não dá para você considerar que a venda do Nestor, como era, né, calculado por algumas pessoas, ela vai entrar com uma grana para o São Paulo gastar no próximo orçamento. Isso não vai acontecer, né? O São Paulo tem o valor de dívida abatida e mais ali esses 2 milhões de euros parcelados em 3 anos, né? Então não dá para considerar que isso vai entrar para o caixa para colaborar na janela de janeiro, né, Ray? Que beleza, hein, de venda, hein? 3 milhões, 2 milhões, 3 milhões? A venda foi fechada em 3,8 milhões de euros, né, 23,7 milhões de reais, mas tem um valor ali do Ferrarese que foi também descontado, né, que seria de 1,8 milhão, 11 milhões, então a venda que o Bahia vai pagar vai ser de 2 milhões de euros, 12,5 milhões. E aí o resto é da dívida do City, entendeu? O preço total é, cara, 23,7, é isso. O que vai entrar fora o que já foi pago lá, os 9, né? Isso. Então o total vai dar 32, mais ou menos. Isso. Mais a dívida do Ferrarese que morre, né? Total da operação 32, já com a dívida abatida, ou vai ser abatido desses 32 a dívida?
Então, é para ficar até assim simplificado para a galera, né? O Bahia já pagou 9,4 milhões de reais pelo empréstimo. Esse E já aí, foi. a compra, ela foi fechada em 23,7 milhões de reais. Ponto. Em paralelo a isso, tem uma questão do Ferrarese, que é uma dívida de 11 milhões, que vai ser abatida. Então, vai entrar no caixa do São Paulo só mais 2 milhões de euros, né? Acho que agora ficou mais simples de entender. Sim, ficou claro. Em 3 parcelas de 3 anos. Ou seja, Isso. 4 agora, 4 ano que vem e 4 no outro. Isso. Que vendem. Espetacular. Espetacular. É tudo que eu posso. Eu acho que é tudo que eu posso dizer, né? Para não ser acusado de não saber o que é vender bananas ou sorvete. Foi sorvetes que ele falou uma vez? Acho que foi, né? Ele mudou a forma. A venda é muito ruim, né? Como todas. A gestão é muito ruim, né? É difícil, né, cara? É muito difícil porque é repetitivo. Mas a venda é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Acho que o abater aí o valor do Ferrarese, se for algo que está em contrato, que é possível, é isso, tá certo, né? Mas é uma bagunça, né, cara? E você vai receber 4 milhões, 4 e 4. Muito pouco, né? Muito pouco por um ativo aí da base. Um jogador que não entendo muito ainda por que saiu. Um jogador que pode ser útil, poderia ser útil. Enfim. Mais uma venda muito ruim dessa direção do São Paulo. Muito ruim mesmo. Pois é, né? Mais uma situação aí. E assim, a compra do Ferrarese, ela é por um alto valor, né? Tá já em troca de minutas, mas o Bahia faz bem também, né? Porque o Grupo City hoje tem a gestão do Bahia, né? Tem esse valor aí do São Paulo. E aí eles já colocam ali na conta, porque é um grupo que não precisa do Pix do São Paulo, né? É só de, cara, baixar de um lado e de outro, show. Mas esse parcelamento, cara, eu acho que assim, Raí Monteiro, e aí assim, um pensamento, eu não sou, né, negociador aí de bananas ou sorvetes, como a gente estava comentando, mas já que o Bahia baixou o valor que estava fixado no passe, já que o Bahia olhou e falou, cara, era 4,7, agora eu vou pagar 3,8, eu acho que tinha que ter um parcelamento mais rápido para o São Paulo. Errado, não? Provavelmente isso já estava acordado lá atrás, né? Então, mas é que esse acordo costurado no começo do ano, ele foi, entre aspas, assim, ele foi rasgado, né? Pelo que houve a queda desse valor, porque fosse pelo acordo do começo do ano, seria maior esse valor. Eles conseguiram diminuir o valor, então eu entendo que eles vão fazer um novo contrato, eles poderiam, né, mexer no parcelamento. Serão 3 anos, né? E aí o São Paulo não pode contar com essa grana para um grande investimento, nem para dívida e nem para a próxima janela, né? Eu não sei, sinceramente, como funciona essa questão mais jurídica de contratos e tal, se vai ser refeito o contrato, mas acho que o São Paulo poderia tentar, enfim, acho que essa é uma informação que depois, obviamente, você vai obter, mas acho que o São Paulo poderia tentar conversar. Pô, o Bahia não é um investimento tão alto, o São Paulo ajudaria de alguma forma, são 12 milhões de reais, gente, bem pouco, né? Então, assim, não daria nem para fazer uma grande contratação, mas pagar uma coisinha aqui, outra ali, eu acho que ajudaria, né? No frigir dos ovos, você acaba se desfazendo de um jogador por um valor muito baixo, né? Um jogador que poderia ser, como eu disse, útil, importante, utilizado, como outros aí que acabaram saindo. Esse ainda não saiu pela porta dos fundos, né? Imagino, eu ia até te perguntar como foi a recepção a ele no Morumbi no sábado, se teve. E a torcida de São Paulo, ele foi bastante assim, cara, ele foi bastante ovacionado na saída. Eu não vi, né, no campo, eu não vi vaias, porque o estádio estava muito vazio também, né? Até difícil teve isso também. Vaiado. Mas que bom, que na saída, ele tirou bastante foto, o pessoal agradecendo. Bacana. Ele foi um cara querido, assim. Reconhecimento, né? Ele foi uma peça fundamental no título que o São Paulo venceu nos últimos anos. Ele deu um passe para um gol no primeiro jogo e fez o gol do título no segundo. Então, ele tem muita contribuição no título da Copa do Brasil. Passe para o gol no primeiro jogo e o gol no segundo. Então, que legal que ele foi aí acarinhado, né? Tem que ser sempre assim, porque não dá para você ser ingrato com o cara que vestiu ali a sua camisa, foi da base e tal. E aparentemente ele foi embora mais por um desejo do clube de se desfazer, porque precisava de dinheiro, e
somado ao fato do Bahia querer, do Rogério enxergar nele ali uma possibilidade. O Rogério sempre gostou muito dele, né? Eu lembro que lá naquele time de 22, ele era titular do time, foi titular na final da Sul-Americana, foi titular ao longo da temporada toda, era meio com camisa 10, entre aspas, ali naquele time, jogava como segundo volante, mas era um camisa 10 em alguns momentos. Então, que legal que ele foi bem recebido, mas a venda é muito ruim. A venda é muito, 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 muito ruim mesmo. Infelizmente, mais uma. Exatamente, né? Mas tá aí então a situação do Nestor, que deve envolver também o Ferrarese, né? Que são negócios, entre aspas, paralelos, mas que também se envolvem, né? Vai ter o abatimento do valor da dívida. O São Paulo fica com esse valor quitado do Ferrarese, né? Mas tem uma venda abaixo aí pelo Rodrigo Nestor. Fica essa informação. Em meio a uma temporada sem títulos e com contratações que renderam abaixo do esperado pelos torcedores, o São Paulo possui um motivo para comemorar: o acerto na negociação por Enzo Dias. O lateral argentino, que pertence ao River Plate, desembarcou na capital paulista no primeiro trimestre desse ano sob baixas expectativas, mas rapidamente se firmou como um dos atletas mais consistentes do elenco. Inclusive, Dias se destaca não somente entre o elenco tricolor, como também em todo o Campeonato Brasileiro. De acordo com o aplicativo de estatística SofaScore, o camisa 13 está entre os 10 melhores atletas da competição em um quesito importante: acertos de passes. Ao todo, o lateral acertou incríveis 639 passes, registrando 81,61% de aproveitamento no quesito. Além disso, está em 10º lugar na criação ofensiva, criando 8 grandes chances de gol. Desse total, 5 resultaram em assistências. Em meio a boas atuações, Enzo Dias já garantiu seu futuro. Permanecerá no São Paulo a partir de 2026. Isso porque seu empréstimo junto ao River Plate contou com uma cláusula de obrigação de compra mediante o cumprimento de uma meta: a participação em 50% dos jogos na temporada por ao menos 45 minutos. A meta foi cumprida ainda no início de setembro. Dessa forma, o São Paulo irá desembolsar 2 milhões de dólares, cerca de 10,8 milhões de reais, para contar com o atleta em definitivo. No entanto, a diretoria presidida por Júlio Casares pretende abater esse valor do montante total da venda de Juliano Galopo ao River Plate, estipulada em 3,6 milhões de dólares, 19,4 milhões de reais. E aí, torcedor, em relação a Luciano, você gostaria que ele ficasse em 2026 no tricolor?